Primeiramente, bom dia, né, para todos os que chegaram depois aí também. É uma satisfação muito grande para nós ter a oportunidade de estar aí conversando com vocês um tempinho, falando aí desse assunto que é tão importante e que impactou tanto a rotina do departamento pessoal e do RH. Então, a gente sabe que a rotina de vocês é bem corrida e agradece aí por vocês estarem disponibilizando esse tempo para conversar com a gente. Então, vai apresentar esse webinar eu e Yara Moresco, né? Trabalho aqui no setor de suporte do HCM há 1 ano e meio. A Vanessa, se quiser se apresentar e falar um pouquinho. Bom dia, pessoal. Então, meu nome é Vanessa, né? Trabalho no suporte há 2 anos e meio e a gente está bem feliz em estar aqui com vocês, né? Apresentando hoje um pouquinho sobre esse tema que foi tão polêmico para todo mundo, né? Inclusive para nós aqui. E essa foto, né, foi da festa de 30 anos que a gente teve no último sábado aqui do Grupo Sancom. Então, pessoal, um pouquinho, uns combinados iniciais aí para a gente estar conduzindo o treinamento. A gente vai pedir para que vocês mantenham os microfones fechados, né? Durante a apresentação, para evitar os ruídos de fundo. A gente gostaria de enfatizar também que o foco do treinamento ele vai ser em relação a esclarecer como o sistema sênior realiza a rotina do e-consignado. Assim, a gente não vai entrar em detalhes de questões legais, por exemplo, né? Até porque o nosso tempo é curto e tem muito assunto para passar. Sobre as dúvidas, a gente vai pedir para que vocês anotem ou vão colocando ali no chat, que no final a gente vai ter um tempo exclusivo aí para estar respondendo as perguntas, ok? Um pouco da nossa agenda, o que veremos hoje, então a gente vai tratar dos fundamentos, né, gerais aí do e-consignado, o que é, as parametrizações essenciais no sistema, as principais telas que envolvem a rotina, que é o importador e a tela do crédito do trabalhador. O processo de desconto na prática, a gente vai estar apresentando aí alguns exemplos para facilitar o entendimento, né, e exemplificar. Os múltiplos contratos, que é um assunto que gerou muita demanda, né? Também o impacto do e-consignado nas rotinas de integração financeira, integração contábil para as empresas que utilizam aí o ERP da Senior. Também os relatórios, informações no Olerite, integrações com o IPO, que são funcionalidades que vieram agregar essa rotina. Então, o nosso objetivo, de forma geral, né, é demonstrar a gestão e operação do e-consignado no administração de pessoal, tudo que a solução oferece aí para estar automatizando e facilitando a operação de vocês no dia a dia. A gente espera contribuir aí com vocês da melhor forma. E a gente vai estar abordando os principais dúvidas, que é o que a gente identifica aí no dia a dia, no atendimento dos chamados, nas conversas com vocês, e também as dúvidas que vocês enviaram na inscrição desse webinar. E aí, se ficar algo que vocês entendam que não ficou claro, não ficou respondido, aí a gente conversa lá no final. Bom, primeiramente, né, o que é então o e-consignado? O e-consignado ele é um programa, né, que permite aos trabalhadores com vínculo empregatício ativo contratar empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento. Os bancos eles possuem um risco de inadimplência muito menor, né, já que as empresas elas ficam responsáveis então por realizar esse desconto em folha e repassar a eles o valor das parcelas. O colaborador ele tem a possibilidade de verificar também qual instituição financeira é mais benéfica para ele, já que ele consegue até no próprio aplicativo, né, onde ele contrata, validar diversas propostas e comparar entre elas qual que ele prefere aderir, né? A empresa, nesse caso, então, a gente entende como uma ponte, né, já que liga o colaborador à instituição financeira. Quem é então elegível, né, para estar contratando? São pessoas físicas que possuem o vínculo empregatício ativo. Elas precisam também estar enquadradas em algumas categorias de social, que seria a categoria social 101, que é a mais comum hoje, né, que trata dos empregados CLTs e rurais.
a categoria social 104, que são os empregados domésticos, e a categoria social 721, que são os diretores não empregados com direito ao FGTS. Também é importante, né, que eles tenham a margem consignável disponível para o desconto da parcela, para a empresa poder estar efetuando o desconto e o repasse, né, para os bancos. Também é muito importante, né, deixar claro o papel de cada um nesse cenário. A empresa ela facilita o processo, mas a relação contratual do empréstimo em si é exclusiva entre o colaborador e o banco, né? Aí, falando ainda das responsabilidades, né, de cada parte, a gente vai adentrar aqui o que é a responsabilidade do empregador, que acreditamos que é o mais interessante aí para vocês nesse momento. Então, primeiramente, é consultar mensalmente, né, o portal Emprega Brasil para verificar a existência dos créditos consignados e valores a serem descontados de cada colaborador naquela competência, né? Efetuar os descontos e transmitir essa rúbrica para o e-social por meio dos layouts 1200, 2299, 2399, né? Que vai ser transmitido apenas aqueles com a rúbrica 9253. Informar os valores que foram descontados, né, no demonstrativo de rendimento do empregado, comunicar ao empregado caso o desconto seja parcial ou se naquela competência não houver margem, né, para desconto da parcela. Recolher os valores na guia de FGTS digital na mesma data de vencimento do FGTS mensal. Caso a guia de FGTS ela não seja paga no prazo, é responsabilidade do empregador entrar em contato com a instituição financeira para efetuar a quitação da parcela, e inclui também juros e multas se houver. E se a guia for paga no prazo, mas tiver uma necessidade de retificação da parcela, por exemplo, o colaborador foi descontado só metade da parcela, a gente vai estar retificando a folha, mas já foi recolhido uma guia para o FGTS digital. É importante a gente frisar aqui que o FGTS digital, até o momento, ele não possui uma funcionalidade de recolhimento do empréstimo em caso de retificação de valores, tá? Então, se houver essa situação, o empregador ele vai precisar fazer contato com a instituição financeira e quitar diretamente com ela também. Então, a gente entende que aqui o empregador, né, apesar de ele ser apenas um agente de retenção e repasse do valor, ele tem uma responsabilidade muito grande, né? E ele está sujeito a penalidades também se ele, por exemplo, não repassar o valor ou deixar de descontar, que ele vai poder responder por apropriação indevida de recursos, sujeito a penalidade administrativa, civil e até penal, né? Em relação a estar prejudicando o trabalhador e também a instituição financeira. Aqui, falando previamente, tá, das legislações, a gente trouxe aqui as principais que impactaram essa rotina. Aí depois a gente vai estar disponibilizando o material que tem os links, tá? Mas em relação às legislações federais, teve mais portarias que essas principais que a gente colocou aqui. A gente destaca aqui o crédito do trabalhador, um manual de orientação do empregador, que foi lançado aí essa legislação, e lá tem muitos detalhes importantes, por exemplo, em relação ao que compõe a margem consignável, que evento que pode entrar ou não. Então, a gente recomenda que as empresas acessem para estar sanando essas questões de dúvidas legais que estão bem esclarecidas ali no manual de orientação do empregador. E aí, na parte de documentação da Sênior, a Sênior também disponibilizou aí lá no portal de exigências legais um tópico exclusivo para o e-consignado, né? E lá contém todas as portarias, tá? Não apenas essas que a gente colocou aqui, mas todas as portarias, perguntas e respostas que envolvem aí o e-consignado. E aí também a Sênior tem a parte de orientações técnicas, né, para parametrização do sistema, que é basicamente o que vai nortear aí essa conversa com vocês nesse momento. Referente, então, ao processo, né, geral do e-consignado ali dentro do sistema, a gente ressalta, né, a importância de estar com a atualização realizada em dia, né, e também com as parametrizações iniciais realizadas já dentro do sistema. Então, primeiramente, o colaborador ele vai realizar a contratação via CTPS digital,
O empregador, que tem uma responsabilidade claramente muito grande aqui, né? Tem diversos passos. Ele recebe o aviso no DET, né? Dessa contratação do colaborador. Ele acessa o portal Emprega Brasil, que acessa ele mensalmente, algumas vezes no mês, né? Para estar fazendo a importação do arquivo. Também realiza o desconto dos valores na folha com a importação, né? Do arquivo dentro do sistema. Envia a folha de pagamento ao E-Social com envio dos layouts de remuneração, né? O 1200, 2299. Então, gera a guia dentro do FGTS Digital, depois desses envios, e efetua o pagamento da guia. E o FGTS Digital, por sua vez, depois de validar esse pagamento, né? Ele faz os encaminhamentos e informa as instituições bancárias ali desse recebimento das parcelas. Referente, então, à parametrização e às versões do sistema, né? A Sênior, ela foi se adequando e alterando as parametrizações no decorrer das liberações de versão e também as alterações da própria legislação, né? A gente teve algumas alterações muito abruptas, inclusive, né? A questão dos múltiplos contratos era algo até então não previsto, né? E a cada versão a Sênior foi então se adequando. Aqui a gente tem a documentação base do e-consignado nesse link aqui, que também vai estar disponível para vocês, né? Onde a Sênior trata todas as liberações que ocorreram em cada versão, né? Então, inicialmente a gente tinha até lançamentos manuais, né? Eventos com características básicas, 39Z, e hoje a gente já tem característica e regra específica para isso, né? Então, a gente orienta sempre estar validando essa documentação, que ela é a nossa base realmente, inclusive para fazer esses slides, a gente utiliza muito ela, né? E a nossa apresentação, ela vai se basear principalmente nessa última, que é a 6.10.3.141 e a 6.10.4.79, para a gente estar trazendo o mais atualizado possível, né, para vocês o que a gente já tem. E aí, agora falando sobre o que é a porta de entrada dos dados do e-consignado, né, no sistema sênior, que é o importador do e-consignado. A gente sabe que tem alguns formatos lá para importação no portal Emprega Brasil, mas a Sênior utiliza do formato JSON. Então, após baixar o arquivo nesse formato, vocês vão estar acessando cálculos e consignado e importar e vão estar importando o arquivo. Alguns pontos importantes é que nessa tela de importação aqui, somente vai importar se contiver eventos com a característica 49S, que daí já é das versões mais atualizadas, tá? Então, se tiver 49Z ainda, ele não vai estar conseguindo utilizar o importador. Outro ponto importante é em relação aos múltiplos contratos. Cada contrato, né, que o empregado faz junto à instituição financeira, ele precisa ter um evento cadastrado no sênior para ocorrer o desconto. Mais adiante a gente vai entrar na explicação do motivo, porque precisa um evento cada lá, tem um tópico específico para isso, mas precisa ter esse cadastramento para ocorrer a importação. Outro ponto importante é quanto à validação de demitidos, tá? A gente sabe que no arquivo ainda o governo às vezes não tem informação atualizada que aquele empregado ele já foi desligado e acaba vindo no arquivo do portal lá colaboradores desligados. Nas versões mais recentes da Sênior também, ele já valida, importa apenas os ativos, e lá na mensagem de log aparece que para aquele colaborador não foi encontrado um contrato ativo, tá? Aí também esse importador, depois de executado, né, ele alimenta duas telas, que é a de cálculos lançamentos variáveis, que a gente demonstra aqui no cantinho, a segunda tela, onde ele vai trazer o valor da parcela e o ID importado. E também ele vai alimentar a tela de crédito do trabalhador, que a gente vai falar a seguir. Mas um ponto extremamente importante que a gente gostaria de falar sobre o importador é que dentro das possibilidades, todas as empresas estejam utilizando o importador, que ele é um método mais seguro atualmente, né, para estar trazendo as informações, além de evitar muito trabalho manual, porque aí se vocês forem digitar manualmente, né, no sistema, vai ser duas telas que vocês vão precisar alimentar, sendo que o importador ele já faz isso, né, automaticamente.
Então, outra situação que a gente viu muito, né, e gostaria de destacar era o lançamento das parcelas nos fixos. É uma prática que não é orientada, tá? Até porque o colaborador ele pode de um mês para o outro estar quitando o empréstimo junto à instituição financeira e ele não vir mais no arquivo do próximo mês. Então fica difícil controlar se a empresa tiver isso lançado aí nos fixos, pode estar ocorrendo um desconto indevido. Então o que a gente recomenda dentro das possibilidades, se alguém ainda tem fixos, a gente recomenda que finalize esses históricos, né? E que aí passe a utilizar o importador. Aí a segunda tela, né, que também é alimentada pelo importador, é a de crédito do trabalhador, que é onde se gerencia e consulta tudo que foi importado. Então, aqui no primeiro mês do que o colaborador tiver o desconto, né, vai ter aqui a criação de um histórico com a instituição financeira, a data de início, o número de contrato, e a cada parcela importada ele vai estar trazendo um histórico aqui embaixo nessa grid de parcelas importadas. Então ele vai manter todo o histórico aqui. Então ele permite consultas, permite alterações também, se necessário. A gente sabe que ali no mês 7, quando foi implantado múltiplos contratos, né? Algumas empresas realizaram a importação em versão que não estava compatível com os múltiplos contratos e acabou gerando algumas inconsistências nessa tela, né? Porque a versão do sistema não estava preparada. Então, a maioria das vezes gerava aqui uma competência fim, por exemplo, 6 de 2025, e que precisou manutenção. O que a gente orientou na época foi revisar, né? Todo mundo que tinha múltiplos contratos e está adequando, mas aí após a atualização do sistema, tudo isso foi passou a importar corretamente, né, para múltiplos contratos também e não teve mais nenhuma inconsistência. Mas, sendo necessário, né, pode ser feita essa manutenção manual. O desconto na folha mensal, então, considerando as últimas versões ali que saíram as principais correções, que é a 141 e a 79, né? Ou superiores, ela vai considerar, então, o evento com característica 49S, que é o empréstimo do crédito do trabalhador, para realizar o cálculo do desconto da parcela na ficha financeira, já considerando, né, o limite de 35% que pode ser descontado. Caso não haja, né, o saldo para o desconto, a diferença ela vai ser calculada no evento de característica 58N, que é a diferença do empréstimo do crédito do trabalhador. Os contratos eles vão ser importados do mais antigo para o mais recente e digamos que tenham dois contratos com a mesma data de início, né, para um mesmo colaborador. Nesse caso, vai ser respeitada a ordem que consta dentro do arquivo do e-consignado que é importado ali dentro do sistema. Por exemplo, né? Digamos que a gente tenha então um empréstimo no valor de R$ 3.000 e na competência em questão, que eu vou fazer o desconto, a remuneração disponível é de 2.253,59. Nesse caso, então, no meu evento 49S, eu inseri na base que seria o salário, né? As horas normais, menos o INSS, menos o IR. E aí, com o valor de cálculo lá com 35%, né? O sistema ele automaticamente faz essa validação se chega no limite, né, e se pode ser de fato descontado. Nesse cenário aqui que a gente trouxe, ele vai ser calculado no valor do limite a parcela, porque esse colaborador eu não consigo descontar, né, o valor cheio de R$ 3.000 devido à base disponível dele. Então, nesse caso, ele vai trazer o evento de 49S no valor de 2.253,59, que é o que eu de fato posso descontar dele. E o valor que não pode ser descontado, ele é demonstrado, então, ali no evento de característica 58N, né? E esse valor, o colaborador, ele está ciente, né, que ele deve ir e que está diretamente junto à instituição financeira, devido à inexistência do saldo, né? Outra facilidade também, né, que foi disponibilizada pela Sênior é um evento para demonstrar na ficha financeira a margem consignável, para não precisar ficar fazendo ali aquela continha de base de INSS, menos IR, menos INSS, né? Então, a Sênior disponibilizou um evento que
é opcional, né? A empresa que quiser visualizar como demonstrativo na ficha financeira pode estar cadastrando com essas configurações. É muito importante incluir na base desse evento, né, os mesmos eventos que estão na base dos eventos com a característica 49S. E aí a gente está trazendo aqui um exemplo de como ficaria a demonstração se a empresa optar, né, por criar esse evento demonstrativo da margem consignável. No exemplo desse colaborador, né, ele tem uma margem, uma remuneração disponível de 3.424,06, então aplicados 35%. E considerando os eventos que haviam na base, ele tem uma margem consignável disponível de 1.198,42. Então, ele tem contratado aí, somando as duas parcelas já que estão descontando do e-consignado, 684,30. Então, ele ainda teria margem consignável para fazer mais empréstimos, né? Então, essa é só um facilitador que a Senior disponibiliza para estar verificando a margem que cada colaborador tem disponível diretamente na ficha financeira. Então, como é um evento demonstrativo, ele não vai, assim como o FGTS, né, ele não vai para o IPO, ele não demonstra no Lerite aí, pelo menos nos relatórios nativos, aí se a empresa tiver relatórios customizados e que demonstrem eventos 4, daí a gente poderia avaliar individualmente, né? Mas de forma nativa ele não seria demonstrado em nenhum lugar além da ficha financeira. Aí falando também do desconto da rescisão, né? Teve várias dúvidas sobre rescisão e o que é a obrigação, né, do empregador referente à rescisão. Então, o que a gente destaca, né? A obrigação do empregador na rescisão é recolher os 35% se o colaborador tiver margem consignável disponível, né? E recolher na guia de FGTS mensal, tá? Então, vai lá no cálculo da rescisão, se tiver importado, né? Ele vai trazer a parcela integral na primeira telinha e aí o desconto do que realmente é disponível vai ser demonstrado lá no final, na telinha de impostos, vai estar aparecendo ali o desconto do crédito consignado, o que foi possível descontar. Então, o que que a gente destaca aqui? É que a legislação vigente ela não determina que seja quitado o saldo devedor. A gestão do saldo devedor do contrato e a continuidade da obrigação de pagamento são de responsabilidade exclusiva da instituição financeira e do trabalhador, que era o que a gente vinha conversando antes. Então, por exemplo, se esse colaborador sair da empresa e ficar desempregado, ele tem um contrato lá com a instituição de que ele precisa estar quitando essas parcelas junto à instituição financeira. Se por acaso ele sair e for contratado em uma outra empresa, né? É obrigação do governo disponibilizar no arquivo do próximo empregador o valor que ele tendo é consignado para desconto aí da parcela. Nos casos de recontratação também tinha alguns questionamentos, também vai ser descontado apenas, né, quando o colaborador estiver naquele arquivo mensal. Então, tem a obrigação também em relação ao governo, né, a rotina do e-consignado aí, de estar informando no arquivo para que a empresa faça o desconto apenas dos colaboradores e parcelas que estão no arquivo do mês. Nas férias, né, então, o objetivo da provisão é reservar a parte do valor para cobrir o desconto da parcela do empréstimo na folha mensal, para garantir, então, que tenha saldo, né, para o desconto do e-consignado. Na versão 6.10.3, 133 e 6.10.471, a Sênior ela liberou um novo campo no cadastro da empresa, lá na guia assinalamentos, onde a empresa deve preencher como ela entende que deve ser efetuado o cálculo dessa provisão de férias.
É essencial, né? A gente frisa aqui a importância de ter preenchido esse campo, porque a gente teve casos, inclusive, onde não havia o preenchimento e acabava impactando na rotina da folha mensal do e-consignado. Então, caso vocês ainda não tenham tido casos de cálculo de férias para colaborador que tenha e-consignado, a gente orienta que já esteja acessando nessa tela e analisando qual opção se enquadra melhor, né, conforme o entendimento da empresa. A opção zero, né? Digamos então que a empresa opte pela zero ou um, que é muito semelhante. A opção zero, ela é quando o percentual vai ser informado manualmente pelo usuário diretamente na tela de cálculo de férias, naquele campo de percentual provisão de desconto, né? A opção um, muito semelhante a ela também, ela habilita o preenchimento do campo percentual provisão desconto, mas ela traz como sugestão já a informação, porque quando você coloca lá no assinalamento que você deseja a opção um, ele habilita um novo campo para você preencher o percentual que você deseja, né, ter como base já para esse cálculo. Então, nesse caso, né, se vocês optarem pela opção zero ou um, o evento de provisão de férias, ele deve ter a característica 42A, a regra 5, e a base deve ser preenchida com os eventos de férias que a empresa entende que deve compor a base para o cálculo dessa provisão. Assim como o evento 49S, né, que também é uma validação de cada empresa, né, de quais eventos devem compor, esse evento também será se a empresa optar pela opção zero ou um. Por exemplo, né? Então, digamos que eu tenha informado a opção zero lá na minha tela de assinalamentos e eu calculei umas férias para o dia 8/9 de 2025, sendo 15 dias, né? Esse colaborador, ele tem uma parcela no valor de R$ 1.096,74. Nesse caso, como eu informei 0 ou 1, eu não vou levar em consideração o valor da parcela, mas o que eu inseri na minha base. A minha base, nesse exemplo que eu fiz, eu inseri somente o evento 12, que é horas férias diurnas, mas para fins de exemplo mesmo, né? Então, nesse caso, o cálculo que é feito nas férias vai ser o valor do meu evento 12, que é 1.903,13, e vou aplicar os 35%, que é o percentual que eu inseri diretamente na tela de cálculo das férias, né? Nesse caso, então, eu vou estar provisionando a parcela de 666,10. Aí, outra opção, né, que foi disponibilizada nesse assinalamento de férias para fazer o desconto, na verdade, a retenção, né, da antecipação salarial de férias, é a opção 2, que é calcular o valor proporcional aos dias de férias. Então, nesse caso, ele vai pegar a parcela do e-consignado e proporcionaliza aos dias de férias registrados no recibo. Aí, para ter esse cálculo, né, precisa ter um evento diferente cadastrado, que é com a característica 42L e a regra 77, que é já do empréstimo do crédito do trabalhador, aquela regra mais recente. E aí, no caso desse evento, a base dele ele vai estar zerada, né? Porque ele já vai funcionar pela regra, tá? E aí, um ponto importante que às vezes ocorre, dúvida às vezes, é em relação à empresa. Atualmente, ela está com um evento com a característica 42A, que segue aí as opções que a Vanessa comentou anteriormente. Mas ela quer mudar o assinalamento e quer passar a utilizar o proporcional ao valor de férias. Aí a dúvida é: muda a característica do evento? Não, pessoal. Sempre que vocês tiverem um evento que ele já foi utilizado na folha de pagamento, a gente não recomenda alterar a característica, tá? Então, nesse caso, cria um novo evento com a característica 42L, que o sistema vai entender lá pelo assinalamento que se ele estiver com a opção 0 ou 1, vai calcular com o evento característica 42A, e se ele tiver com a opção 2 lá no assinalamento, no recibo ele vai calcular com o evento com a característica 42L. E aí aqui a gente traz um exemplo de como ficaria, né, no recibo de férias esse desconto proporcional. Então aqui temos um colaborador que a parcela dele é 1.096, ele tem 15 dias de férias, então vai ser o valor da parcela dividido por 30 dias no mês e vezes os 15 dias de férias. Então ele vai estar trazendo uma provisão de 548,37 nesse caso.
E aí, um ponto bem importante e que gera dúvidas é quanto a essa retenção que ocorre, né, no recibo de férias, que é a provisão, e o cálculo lá na folha de férias, né, na folha mensal e que tem os eventos de férias. Gera, já é um assunto complexo, né, porque muitas vezes os colaboradores, eles já antes, né, quando tinha só a questão da férias, eles vinham com a dúvida de que vocês me pagaram as férias, mas estão descontando de novo. A gente conhece bem esse discurso que a gente também vem desse mundo de departamento pessoal e RH, e a gente entende a complexidade. E agora veio o e-consignado, que ficou um pouquinho mais difícil, né? Então, muitas vezes tem a dúvida de que né, acha que está sendo descontado em duplicidade, mas não ocorre duplicidade de desconto. Então, a gente destaca aqui alguns pontos, tá? A provisão não é incluída na ficha financeira, na folha mensal. Na ficha financeira mensal, os eventos constantes no recibo de férias são demonstrados e recalculados, né? Exceto o evento da provisão do e-consignado. Então, todos os eventos vão, exceto ele. Dessa forma, o ajuste é refletido no valor líquido a ser pago para o colaborador. Então, não ocorre o desconto em duplicidade entre recibo de férias e folha mensal, pois o evento de provisão de desconto de férias possui uma natureza de rúbrica diferente, o que significa que não é considerado no e-consignado. E o valor efetivamente considerado no e-consignado, ele vai ser sempre aquele calculado na ficha financeira e enviado para o social por meio da rúbrica 9253, que é o de desconto, né? Então, para melhor visualizar, a gente traz aqui um exemplo na prática até de como fazer essa conferência, tá? Então, aqui na primeira telinha, a gente tem um recibo de férias e na segunda, a folha mensal, né, a ficha financeira do colaborador com os eventos de férias. Essa férias ocorreu toda dentro do mesmo mês, né? 15 dias dentro do mesmo mês. Então, se a gente somar o total de proventos do recibo de férias e o total dos eventos de férias na folha mensal, a gente vai ter 2.711,60. Então, a gente pode ver aqui que se repetem os valores, né? De horas férias, de médias e do 1/3. Já se a gente somar o total de descontos no recibo de férias, vai dar 769,64. E se a gente somar os descontos referente a férias na folha mensal, é 221,27, porque está descontando apenas o INSS férias. Então, a gente vê que há uma diferença, né? E essa diferença é exatamente os 548,37, que é o valor do e-consignado da férias. Então, o que que ocorre? Você deixa de adiantar, né, um valor no recibo de férias, porque o recibo de férias é um adiantamento de salário, né? E aí o colaborador ele acaba recebendo a mais referente aos eventos de férias na folha mensal, o que possibilita descontar, né, a devida parcela do e-consignado no mês e de forma integral. Então, a gente tentou explicar aqui da melhor forma para demonstrar que não ocorre a duplicidade, e sim há uma compensação aí na folha mensal para que ocorra o devido desconto e na rúbrica correta para enviar para o e-social. Referente ao adiantamento, né, a lógica é a mesma das férias, então é feito o cálculo da provisão para reservar uma parte do valor para que na folha mensal tenha saldo suficiente para o desconto da parcela do e-consignado. O cálculo da provisão do adiantamento, ele é um pouquinho diferente das férias, porque ele considera o percentual fixo do adiantamento que a empresa já faz, né, já considera. Então, nesse caso, né, caso não tenha sido ainda realizada a importação do arquivo do e-consignado para o mês em questão, que não tem o valor da parcela,
o sistema ele valida o valor da parcela que consta no mês anterior, no evento com a característica 49S. Então, nesse caso, talvez seja importante para as empresas que têm essa rotina de adiantamento salarial, estar fazendo a importação do arquivo, né, antes de estar fazendo o cálculo do adiantamento no mês, porque dessa forma consegue validar o valor mais atualizado possível, né, da parcela, já que o colaborador pode estar ali adquirindo mais que um empréstimo, né? É importante também, quando for realizar a parametrização, inserir o acumulador 9556 com sinal negativo e tipo 1 na base de cálculo do evento do desconto de adiantamento da folha mensal. Porque dessa forma vai estar calculando corretamente, né? Tanto ali no adiantamento quanto a demonstração lá na folha mensal do valor de provisão. Então, tendo como exemplo, né, um empréstimo com a parcela no valor de R$ 374,56 e digamos que a minha empresa, né, tem o percentual de adiantamento de 40%, o valor que é calculado ali no meu adiantamento de salário vai ser o valor da parcela vezes 40%, que resulta no 149,82, né? Na folha mensal vai ter o desconto do adiantamento, também o IR, nesse caso, né, se a empresa faz a utilização, o cálculo, né, do IR sobre adiantamento, ele vai ser demonstrado aqui, e a parcela do crédito do trabalhador vai ser efetivamente descontada na folha mensal. Então, não é no adiantamento, né? Novamente é uma provisão, e isso não faz com que o colaborador seja cobrado duas vezes. Ele somente tem um adiantamento, digamos que reduzido, né? Não vai mais ser de fato os 40%, ele vai ter um percentual um pouquinho menor, porque ele tem que ter essa provisão para que eu consiga lá na folha mensal ter esse desconto. Se a gente considerar também, né, pela mesma lógica das férias, o total de proventos ele é o mesmo, e o total de desconto vai ter exatamente a diferença da minha provisão, porque aqui na minha folha mensal não tem o evento de provisão sendo demonstrado, né? Somente o valor efetivo da parcela. Agora falando dos múltiplos contratos, né, que foi talvez o ponto mais impactante aí do e-consignado, porque já estava andando e a partir de um momento houve uma mudança onde os colaboradores eles puderam contratar mais de um crédito do trabalhador para o mesmo vínculo, né? Então, para explicar para vocês, porque precisa de cada evento, né, para cada contrato. Então, as informações no e-social referente ao crédito do trabalhador, elas são enviadas por meio do 1200, né? Incluindo dados da instituição financeira, como o número do contrato, instituição financeira, né? Para cada empréstimo. Então, pessoal, é por esse motivo que é necessário gerar um evento para cada contrato, porque essas informações elas vão separadas pro e-social, até para eles conseguirem fazer a comunicação para as instituições financeiras, tá? Então, vai separado ali pela rúbrica. Tem alguns questionamentos se vai unificar, se vai ser só um evento, então não vai, pessoal. A princípio, enquanto não mudar essa definição do e-social de ter a discriminação ali dos valores por instituição financeira e por contrato vai precisar estar separado por eventos. Então, aqui a gente vai passar algumas orientações, né, para cadastramento dos eventos, para que processe as margens e os descontos dos contratos de forma independente e correta, né? Então, o primeiro é seguir uma sequência numérica crescente para a criação dos eventos. Então, se o meu primeiro evento de desconto é o 200, o segundo vai ser o 201, 203 e assim, seguindo a sequência de forma crescente, né? Na descrição de cada evento, então, a gente orienta inserir o número da parcela ou alguma forma de identificar que são parcelas diferentes, né? Aqui a gente tem um exemplo segundo empréstimo consignado. E para cada evento com a característica 49S, que é o de desconto, deverá haver um evento com a característica 58N, que é o evento de diferença para situações que não houver, né, a margem para desconto total, seja informado o colaborador que é para cumprir um dos requisitos, né, que a empresa precisa informar quando não conseguir descontar o valor total ou parcial, né?
Então, aqui a gente está trazendo também um exemplo de como cadastrar esses eventos e vincular corretamente, tá? Então, primeiro é o evento de segunda parcela de desconto, né, com a característica 49S. Então, sempre vai ter que ter a gente fala um parzinho, né, para ele com a característica 58N, que vai tratar da diferença quando houver, né? Quando não tiver saldo suficiente e tiver que demonstrar essa diferença. Então, além de ter o parzinho, outro ponto muito importante aqui no cadastro do evento da diferença é o relacionamento correto, né, do evento com as parcelas. Por exemplo, aqui é a segunda parcela. No evento de diferença da segunda parcela, eu preciso informar o código do evento correspondente. Então, aqui é o 1011. No evento de diferença da segunda parcela, eu preciso informar na base o 1011 para ocorrer a correta, né, demonstração. A gente teve alguns casos, né, que estava informado sempre o mesmo evento e acabava gerando uma demonstração incorreta. Então, é muito importante esse ponto, além de ter a dupla, fazer o correto relacionamento ali dos eventos na guia base. E aí também a gente está trazendo um exemplo de múltiplos contratos, né, de um desconto, onde o colaborador nessa competência, né, tinha uma remuneração disponível menor por algum motivo e acabou que a remuneração disponível dos 35% dele ficou 658, mas ele já tinha lá quatro parcelas, né, que totalizavam 734,95. Então, nesse caso, o desconto da parcela ele foi aplicado de forma parcial no terceiro contrato, tá? E o valor do quarto contrato não pôde ser descontado. Assim são calculados dois eventos, né? Para demonstrar ao colaborador o valor remanescente que deve ser quitado diretamente com a instituição financeira. Então, aqui a gente pode visualizar melhor como, né, nessas últimas versões já faz automaticamente. A gente sabe que lá no início era manual, mas nessas últimas versões ali com a regra 77, ele já faz automaticamente o cálculo dos 35% e fica mais fácil. Então, aqui está trazendo os eventos de desconto, né? A terceira parcela, onde foi descontado parcial, o valor que não foi descontado sendo demonstrado, e a quarta parcela que não foi descontada integralmente, também demonstrando ali como o valor não descontado. Referente ao Olerite, então, a Sênior ela já disponibilizou, né, o relatório nativo 4, que fica disponível no menu de relatórios, cálculos relatórios operacionais envelope gráficos, onde consta, né, nesse relatório, então, o valor que o colaborador ele deve ir diretamente quitar na instituição financeira, devido a não possuir a margem suficiente, né, para o desconto da parcela integral. Essa é, inclusive, né, uma das exigências do e-consignado para manter a transparência e também para que o colaborador ele tenha essa ciência, né, porque às vezes ele não olha evento a evento, né, o que tem no lerite dele. É importante mencionar também que se a empresa possui, né, relatórios customizados, que geralmente são os relatórios com numeração superior a 100, nós sugerimos, né, que seja adequado também para esse modelo. E nesse caso, a gente pede a gentileza para que vocês façam a criação de um ticket, né, para que a gente avalie e valide esse ajuste mesmo para que fique adequado. Também tem o relatório 18, né, que foi disponibilizado no menu de cálculos, relatórios operacionais, relação de cálculo, onde consta por período, né, a informação dos colaboradores, o valor também da parcela, né, do mês em questão, o que foi efetivamente descontado e o que não foi descontado, que devido a não ter saldo, né, geralmente para que o colaborador faça ali a quitação. A gente entende que esse é um relatório muito importante, né, que as empresas podem estar utilizando no fechamento de cada folha, né, porque dessa forma vocês conseguem estar conferindo, né, se quais colaboradores tiveram desconto, qual o valor da parcela, se realmente foi feito o desconto, se não foi, se nesse caso consta corretamente o evento de valor não descontado na ficha, para que fique o mais correto possível, né? Também a gente tem o relatório 4, que foi disponibilizado no menu de cálculos relatórios complementares, e ele pode ser usado principalmente para que o colaborador apresente na instituição financeira, né, para estar
quitando essas diferenças que não foram descontadas e que ele precisa pagar referente à parcela. A gente entende que isso é muito importante para ele, porque tem muitas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, talvez chegam no banco e não conseguem se expressar da melhor forma possível, né? Então, nesse caso, eles conseguem estar apresentando esse documento. E eles conseguem ter todas as informações importantes, né? Como o número de contrato, o valor, o que consta pendente para ele quitar. Então, esse é um dos relatórios que a gente acha que foi muito válida a implantação ali pela Sênior, né? Referente ao IPO também já está atualizada com essa informação, né? No Lerita, ele está aparecendo corretamente para os colaboradores, mas para isso a gente reforça, né, que a empresa ela precisa já estar com a versão 6.10.4. E, inclusive, a 6.10.3 ela está sendo descontinuada aí nos próximos meses, né? Então, a gente pede que todo mundo já esteja se adequando também quanto a isso. E o aplicativo também dos colaboradores, eles precisam estar com a versão 4.5.1 ou superior instalada. Então, caso alguém apareça dizendo que não está conseguindo visualizar, né? A gente pede que em um primeiro momento seja verificado, né, se esse colaborador ele já está com essa versão ou uma superior instalada no celular dele. Aí também outra impacto, né, do e-consignado é para as empresas que utilizam o ERP da Sênior e que fazem a integração financeira e a integração contábil, né? Então, quanto à integração financeira, a Sênior disponibilizou um CIF específico para isso, né, com código C24, desconto do trabalhador. Então, utilizando esse CIF na integração financeira, né, ele já vai verificar os eventos aí com a característica 49S nas folhas mensais e rescisão e vai estar criando as pendências com esses valores para integração com o financeiro, tá? Importante que lá no início, a Sênior, quando não tinha esse CIF específico, ela orientou a utilizar o CIF C03, que aí precisa estar relacionando os eventos, né? Que é um CIF de repasse. Então, a gente orienta para quem estiver usando o CIF C03, faça a migração para esse CIF C24, porque ele facilita que ele já vai fazer uma busca automática. Então, se cadastrar novos eventos, aí não corre o risco de ficar sem fazer alguma integração ou precisar fazer ajuste manual. E quanto à contabilização, vai depender do plano contábil de cada empresa, se a empresa deseja contabilizar ou não, né, esse evento de desconto, mas é possível lá no cadastro do evento estar informando um CLC e daí depois em empresas contábil, contas contábeis, estar informando qual é a conta desse CLC aí para estar ocorrendo a contabilização desses eventos. Aí, finalizando a nossa apresentação, a gente traz um assunto que é de extrema relevância, né, que é os canais de comunicação com a Sênior. Isso não serve só para o e-consignado, né? No e-consignado ficou mais evidente a necessidade de estar acompanhando esses canais, mas também serve para várias outras rotinas, tá? Primeiramente, tem ali as notas de versão, onde semanalmente, né, são lançadas melhorias. E a gente sabe que a rotina do DP é bem corridinha, mas se é possível aí tirar uns 5 minutinhos na sexta ou na segunda-feira para acompanhar, né, o que foi liberado de melhoria. O e-consignado teve semanas ali, por um período, que toda semana tinha melhoria. E não eram só melhorias de versão, né? Eram melhorias na parametrização, orientações, então facilita, né, se estiverem acompanhando, porque muitas vezes a solução que se está procurando já está liberada, né? Quando tem essas mudanças rápidas. E aí também o calendário de liberações, que é onde a Sênior publica todas as liberações previstas e realizadas referente às exigências legais. Então, a gente sabe que existem liberações previstas ainda para o e-consignado, né? A gente acredita que sejam de menor impacto, não, por exemplo, como os múltiplos contratos, mas a Sênior já deu um spoiler para a gente que eles estão, por exemplo, em fase de homologação de testes, né?
com o governo para fazer uma comunicação via web service do portal Emprega Brasil com os sistemas de folha de pagamento. Então, pode ser que aí nos próximos meses tenha novidades em relação a isso para facilitar, não precisar mais baixar o arquivo, mas fazer um comando, né, de importação. E também tem outras liberações previstas lá que são bem interessantes, como mais para o final do ano uma relação de INSS nova, uma relação de IR para a conferência aí da DIRF do próximo ano. Então acompanhem lá que tem muita novidade boa também, já com data prevista aí para liberação. E também o Fórum de Produtos da Sênior, tá? Que é um espaço que a Sênior disponibiliza para sugerir melhorias na ferramenta, né? No próprio sistema. A gente também, às vezes, sempre pede ali nos chamados, né? Sugere que aquela ideia que vocês tiveram seja publicada lá no Fórum de Produtos e também compartilhem com a gente internamente, né? As ideias para a gente estar votando, comentando e aumentando a visibilidade com a Sênior para que dessas ideias saiam melhorias de sistema, né? E que venham aí nas próximas versões. Então, o próprio e-consignado, a gente acompanhou junto com alguns clientes, né? Os próprios relatórios, eles são de ideias de fórum de produtos. Então, a gente reforça com vocês para estarem participando, sugerindo também que a Sênior sempre está olhando para isso, né? A gente sabe que às vezes demora um pouquinho para eles avaliarem e eles já nos deram um retorno que muitas vezes é porque eles estão avaliando, por exemplo, em relação ao e-consignado. Se vai atender um requisito legal, eles estão conversando, né, com órgãos legais para ver se aquela melhoria não vai ferir nada de princípio legal e para estar liberando com muita certeza, né, e garantia de que vai estar atendendo também a legislação. Então, a princípio, acredito que era isso. Aí agora. Agora a gente pode abrir para as dúvidas. Não sei se alguém quer talvez abrir o microfone para questionar. A gente pode dar uma olhada também o que já tem aqui no chat. Bastante coisa. Fábio coloca, né? Referente aos múltiplos contratos, não há possibilidade de criar uma regra especial para utilizar apenas um evento e vincular os contratos. Tem-se pensado algo nesse sentido pela Sênior? Sei que no evento para quitação deve ir o número do contrato e banco, mas penso que há a possibilidade de se criar uma regra para usar o mesmo evento, pois se tivermos que criar dois, para cada contrato do trabalhador teremos inúmeros eventos com as mesmas características. A princípio, o que a gente tem de informação, né, é que vai se manter ainda os eventos, né, que para fins de compor o XML, né, do arquivo do layout que vai ser gerado para o e-social, a gente ainda, pelo menos eu, não ouvi falar de talvez criar uma nova regra. Pode ser que futuramente, né, tenha algo nesse sentido, mas a princípio a gente não tem essa informação. O correto é recolher o valor. Pode falar. Pode ler, Vanessa, daí eu respondo a próxima. Aham. O correto é recolher o valor na guia de FGTS rescisório ou mensal. Nesse caso, o que que eu posso te falar? O envio do e-consignado, da parcela, né, ele vai subir no 2299 quando você faz a rescisão, né? Então, quando você envia, o FGTS Digital já vai ter recebido essa informação. Eu sei que lá dentro do FGTS Digital tem aquela guia parametrizada onde você pode estar inserindo as parcelas, né, o que você quer recolher naquela guia. Nesse caso, entendo que o ideal seria dar uma olhadinha no próprio manual do e-consignado se consta algo que tenha um prazo diferenciado para rescisão, e caso não tenha, entendo que pode sim ser feito o recolhimento junto com a guia mensal. Mas é importante, né, validar internamente também juridicamente essa questão por se tratar de algo legal, né? Aí outra questão, pode dar um exemplo de como fica nesse caso de provisão de férias se o período sai quebrado em 2 meses. Então, o primeiro passo é fazer aquela continha lá dos proventos e descontos, né? E para ver se fecha exatamente o valor do evento de provisão. Aí, quando for em 2 meses, né? É fazer a continha ali do valor da parcela
dividido pelos dias de férias e vezes os dias de férias que o colaborador tem no mês. Por exemplo, férias do colaborador é 5 dias em setembro, daí faz vezes 5. Aí deve fechar aí o total da provisão. A Não te- Vanderleia que... Desculpa. Ali seria do e-consignado, acredito que se repete, né? Pode Uhum, passar para da isso. Vanderlei. A Vanderleia solicita, né? Quando no adiantamento possui desconto do e-consignado, o imposto de renda e a ficha fica negativa, como proceder? Nesse caso, eu entendo que talvez o ideal seria validar internamente se deve manter o adiantamento, né? Não sei qual é esse procedimento interno, né, da empresa, mas a lógica da provisão em si é estar provisionando um valor, né, reservando um valor para que lá na folha mensal tenha um saldo para ser feito o desconto, para que a empresa dessa forma talvez não prejudique ali a disponibilidade, né, da base para que dos 35% para que seja feito o desconto da parcela. Então, nesse caso, entendo que seria um caso a ser avaliado, né, internamente, se deve manter. Se faz sentido nesse caso, né? Já que o adiantamento é justamente você estar pegando uma parte do salário, mas esse salário já está, de certa forma, um pouco comprometido ali com os empréstimos, né? Talvez seja algo a avaliar mesmo. Como saber quantos eventos terei que criar? Existe um limite máximo? Então, pessoal, não existe limite, né? O que a legislação prevê é o limite de 35%. Então, em algum momento você falou em 9, em 12, mas a conclusão que você chega é que enquanto o colaborador tiver margem consignável disponível, ele vai poder fazer. Então, o que a gente orienta é que você verifique, né, antes de importar no arquivo ali, se tem alguém com mais quantidade de empréstimos do que vocês têm cadastrado, e aí realize o cadastramento no evento. Ah, Também vou responder a da Tainara, tá? Sobre o relatório 18, que seria interessante colocar um totalizador. Eu acredito que até é algo que já está no Fórum de Produtos e sendo visto pela Sênior, Tainara. Mas se não estiver, a gente sugere que faça aí a sugestão de melhoria no Fórum de Produtos e compartilhe com a gente, que acho que é algo bem interessante mesmo ter o totalizador nesse modelo. A Mariane também questiona se tem algum relatório, né, que traz o total da base dos 35% e o valor máximo que a empresa pode descontar. O que a gente orientaria seria a criação daquele evento de margem, porque ele vai trazer exatamente essa informação, que é o total da remuneração disponível ali para desconto do e-consignado, né? E dessa forma, com a criação desse evento, você consegue gerar uma relação de eventos, aquele relatório 4, onde ele vai trazer, então, por colaborador, né, essa informação do saldo total, digamos assim, que pode ser para desconto do e-consignado. A dúvida da Fabiola, eu acredito que seja muito semelhante àquela outra questão, se paga o e-consignado, né, com a informação na guia mensal ou na guia rescisória, né? Entendo também que é algo a validar no próprio manual ali, por ser uma questão mais legal, porque quando você manda o 2299 já sobe, né? Aí o recolhimento, acredito que possa ser, talvez, inserido junto na guia parametrizada, para estar recolhendo antes, né? Mas é algo realmente a se validar lá dentro do próprio manual. A apresentação a gente vai mandar sim. Quando o colaborador tem mais de um crédito, múltiplos contratos, qual será a ordem de desconto? A ordem de desconto, então, ela vai seguir a data de contratação ali. Para o cálculo da folha, ela vai seguir a ordem de contratação que está dentro do arquivo. O sistema já está preparado para calcular dessa forma aí nas versões mais recentes. Nesse exemplo ali que você colocou de 30/7, 5/8 e 15/8, seria exatamente nessa ordem, 1, 2 e 3, tá? Pela ordem de contratação. Até lá naquela telinha do crédito do trabalhador, existe ali a data de contratação, que o sistema também importa e traz essa informação. E aí, se tiver, né, dois, que ocorre também, né, dois contratados no mesmo dia, ele vai seguir a ordem que veio lá no arquivo do governo. Referente à dúvida da Rosana, que ela disse que seria uma sugestão, né? Seria ter uma documentação com toda essa informação.
Eu não, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, mas a gente tem um dos slides ali, ele traz uma documentação única, tá? Onde ele tem aqui nessa documentação que vocês vão receber o link, né? Tem todas essas informações das parametrizações conforme a versão que foi sendo liberada pela Senior, né? Então, aqui você consegue ver nessa mesma documentação todas essas informações com os exemplos de folha mensal, adiantamento, férias, consegue validar todos, né, para estar adequando, né, o teu sistema e estar mais atualizado possível. As novas liberações e a importação será automática. Eles estão validando já, né? Como a Yara ali comentou, eles estão validando um web service, está em teste, né, em homologação, para que seja feita a importação automática. Mas todas essas liberações, né, pela Senior vão ocorrer em notas de versão. Então, isso vai sendo liberado, né, em cada versão e vai sendo documentado. Então, vocês podem estar acompanhando aqui por esse link que a Yara repassou também, que é o calendário de liberações e as notas de versão. E ali sobre a provisão do e-consignado nas férias é uma obrigação legal ou orientação no processo? E aí a Lana complementou se no adiantamento salarial também é obrigatório. Então, pessoal, o que é obrigação do empregador é garantir, né, que o desconto seja feito. Então, às vezes, não fazer a provisão não vai estar garantido que tenha saldo lá na folha mensal para conseguir fazer o desconto. Então, a gente orienta que sim, seja feita a provisão para garantir que haja saldo lá na folha para ocorrer o desconto da parcela que é devida no mês, porque senão às vezes não vai ter saldo e aí quem vai estar deixando de cumprir uma obrigação legal vai ser o empregador, né, em fazer a retenção e o desconto desse valor. Verificamos que hoje no nosso sistema o mesmo está informando conforme consta no arquivo. O mesmo não está olhando a data de contratação. Nesse caso, pode ser sistema ou versão. Eu acredito que possa ser, sim. Caso, não sei em que versão que vocês estão hoje, mas o que nós orientaríamos, né? Atualizar o sistema, e fazer a importação desse mês, né? E validar como vai ficar essa informação. Caso ele permaneça, né, com as datas incorretas ali para os eventos, né, na ordem, você nos aciona, abre um atendimento para que a gente possa estar validando, porque pode ser, sim, algo de versão. Nas nossas experiências com férias e adiantamento, houve desconto do que foi devido na folha mensal. E, em caso de saldo negativo, ficou a diferença para o empregado quitar com a instituição financeira. Esse procedimento está incorreto? Na verdade, é exatamente o procedimento, né? Não entendi esse caso se você fez a provisão em si, mas quando não tem, não tem o que fazer, né? Então, se não tem saldo suficiente, a empresa desconta até o limite que tem, o restante fica demonstrado, e aí, no caso, coloca para o colaborador que está diretamente, sem a provisão. Uhum. Nesse caso, a nossa orientação é que sempre faça a provisão para que para que a empresa não se exima, de certa forma, dessa responsabilidade, né? Porque vai existir, né? Todo mês a pessoa tem que tirar férias. Se tem o adiantamento ali também é algo a se validar, porque não é uma questão legal em si, mas na questão de férias a gente entende que, se possível, fazer a provisão é melhor, porque isso resguarda a empresa, de certa forma, de questões legais e jurídicas futuramente, né? Mas imagino que possa estar fazendo a partir de agora, né, com os preenchimentos, criação dos eventos para se adequar. Então, pessoal, a gente vai passar agora, a gente vai abrir o microfone vamos convidar o Evandro para falar um pouquinho sobre umas novidades que a gente tem aqui internamente. Olá, bom dia a todos. Parabéns aí às meninas, né? Ótima apresentação, várias dúvidas. E aí, pessoal, dúvidas eventuais que surjam depois aí também podem acionar nosso time de suporte. E, para quem não me conhece, né, sou o Evandro, eu trabalhava até então aqui, até ano passado, na gestão aqui da área de suporte, né? Na qual hoje o Aguinaldo é o responsável, e agora eu estou numa outra área, né? Que é o Sancom Hub. E agora a gente começou a colocar algumas novidades para vocês. O Sancom Hub
traz algumas inovações, algumas automações para os nossos clientes, essa é a proposta, e a gente tem algumas novidades que em breve a gente vai comentar com vocês, a gente está trabalhando em algumas coisas também que envolvem inteligência artificial, mas já falando de algumas coisas com automações, vocês podem acessar esse link aqui que está na tela aí para vocês, e a gente está com uma condição nesse mês aí, até 17/10, né? Mas até mês que vem aí, já com 20% de desconto em algumas ofertas de lançamento que a gente está trazendo para vocês, tá? Eu consigo passar aqui, meninas? Ah, não, já está no outro slide, né? Deixa eu só comentar com vocês. Eu quero destacar, além de Analytics e BPMs que a gente tem aqui, eu quero destacar 2 itens aqui para vocês, né? Quando vocês entrarem lá. Um é o relatório colunado, então tem a possibilidade de vocês terem um relatório apenas para uma relação de cadastro que atualmente é necessário entrar lá. Se você tem que gerar uma relação de cadastro para enviar para um banco, para enviar para sei lá, para uma Unimed da vida, para qualquer, né, empresa aí de benefícios, você precisa lá, cada empresa pede, ou um sindicato pede lá o nome, depois o CPF, depois outra informação, a outra pede o local, e assim vocês têm várias relações de cadastro. Com o relatório colunado, vocês vão ter apenas um relatório, e aí vocês podem ir adaptando e listando para várias frentes, né? Isso é bem interessante. Outra coisa bem interessante que a gente colocou, tem uma rotina ali em que você pode integrar a partir de relatórios que vocês já têm dentro do sistema, de documentos, vocês podem estar listando esse relatório e já enviando automaticamente para o colaborador assinar, principalmente para carta de metas ou algum tipo de termo que vocês precisem da assinatura dos colaboradores. A gente conseguiu também desenvolver uma automação e aí ela já está integrada com o GED Sign da Senior, né, essa parte também. A gente até vai fazer um outro webinar para falar um pouco mais das soluções do Senior Flow agora em outubro, então aguardem, fiquem de olho que o nosso marketing vai enviar para vocês em breve essas informações. Mas já adianto para vocês que tem algumas automações aqui bem interessantes, diminui bastante aí o trabalho do RH, né? A mesma coisa BPMs, né? Tem fluxos aí que aquilo que é um papel ou é um e-mail que vai para frente e para trás, a gente já conseguiu automatizar com alguns BPMs também, inclusive de movimentação de colaboradores com troca de local, de cargo, de posto de trabalho, coisas nesse sentido também já estão disponíveis aí para vocês estarem adquirindo e automatizando a operação de vocês, tá? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, né, meu e-mail é evandro@sancom.com.br, é só nos acionar aqui, que a gente, né, pode esclarecer, entrar no detalhe com vocês também. As ofertas já estão disponíveis aqui na Sancom Store, ok? Fico à disposição. Obrigado, meninas, parabéns novamente aí. Passo a bola de volta para vocês. Valeu. Tá fechado teu microfone, Vanessa. Ai, desculpa. Eu achei que a Adri ia entrar aqui para falar um pouquinho sobre o nosso programa de indicações. Deixa eu ver Vanessa, sou eu quem. que vou falar. Ah, tá. Tudo bem, Tami? Tudo bom? Tudo bem. Tudo certo. Então, para quem não me conhece, pessoal, eu sou a Tani, do CS aqui da Sancom, do Sucesso do Cliente, e eu quero compartilhar com vocês rapidinho uma super oportunidade, que é o nosso programa de indicação Sancom. Então, para vocês que já fazem parte da nossa jornada, que já são nossos clientes, que conhecem as nossas soluções, né? E se vocês conhecem uma empresa que também pode se beneficiar das nossas soluções, é só você indicar. Em todos os nossos canais de comunicação, agora, se você entrar na página da Sancom, você já vai abrir esse programa de indicação para você. Nos nossos e-mails, enfim, todas as nossas comunicações é fácil de encontrar esse QR Code. Você escaneando esse QR Code já tem os dados da empresa que você gostaria de indicar. Se essa empresa fechar negócio com a Sancom, você, como pessoa física e indicador, vai ganhar R$3.000 e a empresa que você trabalha ganha R$7.000. Então, é super simples. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco, a gente esclarece e a gente aguarda as indicações de vocês e fica torcendo para que vocês possam também ser bonificados, que é um presente excelente. Obrigada, meninas, pelo espaço e parabéns pelo webinar. Obrigada. Então a gente finaliza aqui, pessoal. Muito obrigada por estar aqui com a gente, né? Sempre acaba mudando muito essas informações, mas a gente trouxe o mais atualizado possível, né? E com as novidades também que a Senior traz aí.
E a gente orienta, né, sempre que continue acompanhando as documentações, as notas de versões, muito importante, né? Toda sexta acaba saindo novidades. E tem aquela documentação única ali do Inconsignado, a gente vai compartilhar os slides com vocês, onde tem os links também. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente também no suporte e a gente fica à disposição. Agradeço também, pessoal, pela atenção. Esperamos que a gente realmente possa ter contribuído aí com o dia a dia de vocês. E precisando de mais alguma informação, a gente está sempre à disposição aí, nos contatem e a gente pode estar atendendo aí mais dúvidas via ticket e atendimento para vocês. Muito obrigada.